Oi pessoal, tudo bem? Vamos então aprender a montar a nossa bolsinha Dubai, certo? Que é sucesso no Instagram. A modelagem dela está disponível para venda, vocês podem me chamar no WhatsApp. Lá no link da bio tem meu WhatsApp, ou me chama no direct que eu passo também para vocês o WhatsApp, certo? Aqui a sugestão é com tecido. Eu fiz todas que eu fiz no Instagram, foi no sintético. Aqui eu vou fazer no tecido, por quê? Para dar opção também para as pessoas que gostam do tecido. A diferença de uma para outra é o seguinte, é só os materiais e o estruturador, né, certo? No tecido, eu tô usando aqui uma manta R2 de gramatura 100 e no sintético eu usei um TNT 150, que foi esse aqui, ó. Aqui é um sintético e eu estruturei ele com cola spray permanente e coloquei o TNT 150. Essa é a estrutura que eu uso no sintético. Esse aqui é um sintético 0.8, certo? E aqui está no tecido. Na modelagem vai ter certinho a marcação de onde colocar a nossa abinha, tudo certinho. Então, o jeito que eu fizer aqui no tecido, vocês vão fazer no sintético, ok? Abaixo na legenda eu vou deixar o link e o meu cupom de desconto daqui da loja do tecido, que é da Eva e Eva. E vou deixar abaixo também cupom de desconto do JJ Fivelas, que é de onde vem minhas ferragens e alguns dos meus sintéticos, beleza? Então, vai estar tudo na descrição. Então, vamos lá para o passo a passo. Essa aqui é a minha abinha, que eu já colei ela aqui na minha manta. Já colei certinho com cola spray permanente. Já risquei em toda a volta e recortei. E aqui é o forro dela. Eu, geralmente, uso o mesmo tecido no forro, tanto aqui no tecido quanto no sintético. As peças que eu fiz, todas elas têm o mesmo sintético na abinha no interior, certo? É pra ficar bonito, coisa minha, mas vocês podem usar o sintético o forro que vocês gostarem também. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar ela aqui. Antes, eu vou pregar aqui a minha etiquetinha. Eu vou pregar a etiqueta. A minha etiqueta vai ser essa aqui de metal, que é da Kika Bold também, etiquetas. Eu tenho o cupom de desconto e vou deixar na legenda do vídeo aqui, certo? Então, eu vou posicionar ela aqui, porque o fecho que eu vou colocar vai ser um botão imantado com acabamento duplo que eu coloco no final. Então, o que que eu faço? Eu meço aqui daqui pra cá, pra colocar minha etiqueta, eu faço a marcação de mais ou menos 4 centímetros, 5 centímetros. Aqui no centro. E posiciono a minha etiqueta aqui. Como ela é com garrinha, então eu vou fazer a marcação aqui, vou furar e vou posicionar ela aqui. Certo? Bem no centro. Dessa forma aqui, no centro, empurrei ela aqui, ó. E aí, pelo lado do avesso, eu vou colocar aqui a minha taxinha de metal, que é pra segurar a minha etiqueta no local. E vou abrir aqui as perninhas dela. Eu abro pra fora. Tem pessoas que encaixam pra dentro. Eu faço pra fora. Abro pra fora as perninhas aqui. Então, coloca ajuda aí de alguma coisa pra não machucar o dedo, porque ela é bem resistente. E aí, eu coloco aqui pra fora. E a minha etiqueta ficou dessa forma aqui, ó. Certo? Uma dica aqui é pra gente proteger essas etiquetas assim de metais pra não ficar marcada com a costura aqui, é colocar uma fita crepe aqui em cima. Então, eu protejo ela aqui pra não criar riscos aqui na máquina costurando. Depois é só tirar essa fitinha aqui. Então, feito isso, eu vou posicionar a minha peça em cima do forro e vou fazer uma costura em toda a volta com meio pé de máquina. E aí, a gente refila o excesso aqui. Corta aqui essas quininhas, pra ficar melhor o desvire.
e desvira a nossa peça. Pronto. Como aqui é um tecido, a gente pode passar ferro, deixar tudo assentadinho e vai fazer um pés-ponto aqui em toda a volta. Eu vou fazer em toda a volta e vou fechar essa parte aqui, por quê? Porque o fecho que eu vou usar, eu vou prender depois, que é um acabamento duplo, é um botão imantado com acabamento duplo. Se o seu for normal, daqueles que a gente coloca manualmente, tem que colocar aqui com ele aberto, certo? Desse jeito, porque depois a gente fecha essa aberturazinha aqui. Aqui a gente vai refilar esse excesso aqui, ó. Deixar bem alinhadozinho aqui e manquear as pontinhas das linhas. E aí a nossa abinha já tá prontinha aqui. A gente vai reservar essa parte e vai passar agora pro corpo da peça. Como o meu tecido, tanto faz esse ou esse pra ser frente ou costa da peça, então eu vou escolher uma delas. E vou fazer a marcação aqui de onde eu vou encaixar a minha abinha, que na modelagem de vocês já vai ter, certo? E vou mostrar como é que eu faço pra encaixar a minha abinha aqui. Pronto, ó, já fiz a minha marcação aqui, como vocês veem aí. Eu vou pegar a minha abinha, ó, colocar. Esse é o direito da minha peça, porque tem a minha etiqueta. Então, eu vou posicionar direito com direito aqui em cima e vou centralizar ela aqui na marcação que eu fiz. Em cima dessa marcação, eu vou colocar a costurinha da minha aba aqui e vou passar um pé de máquina aqui, meio pé de máquina, na verdade, certo? Pronto, ó, meio pé de máquina aqui, bem em cima da costurinha que eu já tinha feito anteriormente para fechar minha abinha, certo? É isso aqui que tem que ser feito. E aí, eu vou tombar essa aba pra cá, pra frente, e aqui, nesse espaço aqui, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro aqui, ó. E nessa marcação que eu fiz, eu vou fazer uma costura com retrocesso início e final, pra gente fechar isso aqui da nossa aba e deixar ela bem perfeitinha aqui, o acabamento. Ó, fiz a costura de 1 centímetro aqui e aproveitei e vim e fiz uma costurinha aqui em cima, em volta todinha aqui, só pra ficar uma costurinha dupla aqui, certo? Quando a gente vira a nossa abinha pra cá, ela tá com o acabamento perfeito aqui desse lado. A gente já vai agora pra finalização da nossa peça. A gente vai precisar de um pedacinho de tecido ou do sintético, de acordo com o que você vai trabalhar aí, pra fazer o tirantezinho da bolsa. Aqui a minha argola, a minha meia argola, ela tem de uma ponta a outra 3 centímetros. A gente tem que medir o nosso tirante de acordo com a nossa meia argola. Se for menor, você vai medir essa parte interna aqui para saber o tamanho do retângulo que você vai precisar. A minha, como essa daqui, eu tirei um pedacinho de tecido, medindo 9 por 6. O que eu vou fazer? Vou achar o centro dela, no lado mais comprido, né? No comprimento dela de 9. E vou dobrar uma ponta aqui, encontrar até o centro, essa outra também. E depois eu vou vir e vou repetir o processo assim pra cima. A gente vai fazer tipo um viés mesmo, dessa forma aqui. E aí eu vou passar uma costura do lado e do outro. E aí eu vou pegar a minha meia argola, vou posicionar ela aqui dentro. E vou passar uma costura fechando as duas pontinhas aqui. E aqui próximo à minha meia argola, ó, eu fiz uma costurinha também para essa meia argola não ficar descendo aqui para baixo, ela ficar presa aqui apenas nesse espacinho daqui para cá. Pronto. Feito aqui o nosso tirante, a gente vai reservar ele aqui. Pronto. Então, vamos pegar o nosso zíper direito com direito e posicionar aqui em cima. Na modelagem tem a caixinha de baixo maior e a caixinha de leite de cima, certo? Então, vamos posicionar aqui na parte de cima. Fazer uma costura de segurança. Depois, a gente vem com o nosso forro. Vai posicionar aqui, certinho. E passar a costura já
prendendo o nosso zíper, aqui bem pertinho do dentinho do zíper, certo? Quem quiser fazer de uma vez, já faz. Eu gosto de fazer a costura de segurança. E aí, posiciono aqui o meu forro, alinho aqui e prendo ele aqui já com a costurinha normal, né, pra prender o nosso zíper. Tomba pra lá e faz o pesponto aqui, prendendo o nosso forro e a parte principal. Feito isso, a gente vai destacar aqui e repetir o processo na outra parte da nossa bolsa aqui, ó. É só posicionar aqui, direito com direito, e repetir o processo igual a gente fez nessa. Feito o processo nas duas partes, a gente vem posicionar o nosso cursor aqui, alinha tudo, passa o cursor aqui e deixa ele aqui no centro. Deixa ele aqui no centro, coloca o forro pra cá, pra ele não atrapalhar agora. E aí, a gente vai colocar os nossos tirantes aqui, ó. A gente vai posicionar bem no centro da nossa peça aqui do nosso zíper. Posiciona ele aqui e passa uma costura aqui, prendendo esse tirante aqui. Pronto. Aqui eu já posso refilar esse excesso aqui. E aqui agora é só o fechamento da nossa peça. Essa parte aqui a gente precisa deixar ela aqui pra dentro, assim, pra ela não atrapalhar aqui no fundo da nossa peça e a gente acabar costurando ela. Então, a gente vem e prende aqui o fundo. E prende aqui as laterais, ó, pra encaixar certinho aqui as duas laterais. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos fechar as duas laterais com retrocesso, início e final, com meio pé de máquina. Aqui e aqui no fundo também. E aí, a gente repete o processo aqui no lado do forro também, do mesmo jeito. A diferença aqui embaixo é que a gente vai deixar uma abertura aqui pra gente desvirar. Então, a gente vai fazer a costura aqui com retrocesso e finalizar aqui com retrocesso, certo? Agora, a gente fecha as nossas caixinhas de leite, alinha e passa uma costura aqui. E já tá quase acabando. Agora aqui, a gente vai fechar a caixinha de leite aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui, alinhar aqui o centro, alinhar o forro aqui também, ó. É só puxar aqui e alinhar. E vai fazer um sanduíche aqui, ó, assim. E aí, passar uma costura aqui com retrocesso início e final. Se você for fazer com tecido, essa caixinha de leite, você consegue encaixar ela aqui e deixar ela totalmente embutida aqui na nossa peça. Se for fazer com sintético, eu aconselho deixar solta assim, para facilitar o processo do desviro, porque o sintético dá mais trabalho para desvirar. Mas você pode vir e prender essa caixinha de leite aqui, que aí o fundo dela vai ficar preso lá embaixo, certo? É opcional, tá bom? Pode fechar, passar uma costura aqui e aí desvira por aqui normalmente. Eu vou deixar desse jeito para vocês ver como é que fica sem fechar, sem colocar ela aqui. Agora é só desvirar aqui a nossa peça. Sem fechar, o forro ele fica aqui.
a gente vai fechar o nosso fundo aqui, passar uma costura reta aqui. Nesse fundo aqui, é só dobrar aqui e passar uma costura reta aqui, certo? Quem quiser colocar o botão antes, deixa aberto, posiciona o botão, depois fecha o fundo. Quando a gente prende esse fundinho aqui lá embaixo, como eu falei, ele vai ficar lá no fundo, ele vai ficar totalmente preso lá embaixo, certo? Ele não vai vir pra aqui pra cima. E aí, o que que eu faço pra medir aqui o meu botão? Porque tem gente, tem a marcação do botão. Eu não gosto de colocar a marcação de botão no molde, por quê? Porque às vezes a gente gosta da aba mais pra fora, mais pra dentro, alguma coisa assim. Então, eu prefiro mostrar como marcar, certo? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fechar minha peça, vou trazer a minha binha pra cá, pra cima, sem apertar, pra não deformar a minha bolsinha, ó. E vou marcar aqui, onde ela tá batendo a minha quininha aqui. Tá batendo a minha quina da peça aqui, certo? E aí, eu venho com o meu agulhão, vou furar aqui onde eu vou posicionar a primeira parte do meu botão aqui. Vou baixar novamente. Tá vendo que a marcação tá aqui? E vou vir com a caneta no furinho que eu fiz aqui e vou marcar a parte de baixo. Aqui. Aqui na aba, eu venho com a minha parte do macho aqui do meu botão. Coloco aqui. Coloco o acabamento aqui por fora, ó. Depois eu vou lá no balancinho, só apertar o botão. E aqui por dentro, onde eu fiz a marcação, ó, eu venho com a mão aqui, onde tá o forro aberto. Vou furar aqui onde eu fiz a marcação. E vou posicionar a parte fêmea aqui. Colocar o acabamento aqui dentro. E vou lá no balancinho apertar as duas partes do meu botão. Pronto, ó. Fui lá, posicionei o botão aqui. Tá certinho. Fechei o fundo com a costurinha reta. E aí, agora a gente vem, tira aqui a proteção da etiqueta. Porque aí não tem perigo mais de marcar a nossa etiqueta. E posiciona a nossa alça. A alça que vocês colocam, a alça que vocês preferirem. Podem fazer a alça, podem usar essas prontas que tem lá no JJ. Tem assim, com corrente e montana. Tem só, você pode fazer uma alcinha de corrente. Lá tem vários tipos de alça. Coloca aqui a alça e a nossa bolsinha tá prontinha. E ela fica com um tamanho ótimo, tá vendo? Cabe celular, uma carteirinha com documentos, alguma coisa assim. Celular aqui, e ainda cabe bastante coisa. Cabe ele deitado aqui dentro. E cabe muita coisinha aqui dentro, dá pra sair no dia a dia, levando o essencial. Certo? E aí vocês comentem aqui, digam o que achou da peça. Quando fizerem, me marquem lá no Instagram, que eu posso repostar vocês nos stories. E aqui vocês podem fazer com vários outros materiais sintéticos. 0,8 ou até mais grosso, vai depender da máquina de vocês. E vocês podem perguntar o seguinte: ah, posso fazer na máquina doméstica? Depende da sua máquina, depende da estrutura que você for usar, depende do material que você vai usar. Então, tudo precisa ser testado em cada máquina. A potência de cada máquina é individual de cada máquina. As domésticas. Se for industrial, qualquer uma consegue fazer. Agora, as domésticas precisam ser testadas. Eu não tenho conhecimento de que todas as máquinas costuram com todo tipo de material. Não, precisam ser testadas. Certo? A máquina doméstica foi feita para fazer roupa, não foi feita para fazer peças com estruturas. A gente aqui coloca lá na nossa máquina e faz ela trabalhar de forma errada, às vezes, tá certo? Então, vocês testem aí e vejam o que dá para costurar na máquina de vocês. Qual o melhor estruturador, qual o melhor material, a potência que ela aguenta, quantas camadas ela aguenta. Enfim, o teste é essencial para a máquina doméstica, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.